possui algum medo? Medo de andar de avião, de dirigir, de algum bicho, medo da rejeição, de falar em público? Bom, é sobre isso que nós falamos hoje aqui no programa Evidência. Quem esclarece melhor pra gente é o parapsicólogo Henrique Pagnocelli. Henrique, já começo perguntando por que as pessoas têm tantos medos? Eu só enumerei alguns dos milhões que existem. Há vários motivos que levam uma pessoa a desenvolver medos. Porque medos são inquietações ante uma situação de perigo, real ou imaginário. Isso causa muito desconforto na pessoa. Isso gera uma tensão, gera um nervosismo, um tremor, o coração dispara e assim por diante. E muitos medos, eles são adquiridos durante a infância, na adolescência, no período de gestação. Muitos medos nós herdamos dos nossos ancestrais. E essas informações, elas estão conosco. O que acontece muitas vezes, que há medos que são desencadeados a partir de uma realidade em que nós estamos vivendo. Eu posso presenciar um fato, ou conversar com uma pessoa, ver um animal e a partir dali acessar esses conteúdos adormecidos. Então aí o desencadeador está aqui no momento presente, mas a causa é no passado. Por isso eu costumo dizer que são águas passadas que movem esse moinho que somos nós, que é o nosso corpo. Então nós precisamos buscar esse passado, compreendê-lo, para que aquela imagem que ficou impressa, que ficou registrada, programada no nosso lado inconsciente, ela seja trabalhada. Porque eu costumo dizer o seguinte, Susan, que nós não temos medo de um objeto, de um animal, de uma pessoa, de uma autoridade ou do avião. Nós temos medo de imagens. As imagens que estão instaladas no nosso lado inconsciente produzem, desencadeiam esse desconforto. Trabalhando a imagem negativa, traumática que está no nosso lado inconsciente, o medo ele vai embora. Então por isso que é importante observar que nós precisamos trabalhar a autoimagem e também a imagem daquilo que nós temos medo. Porque eu posso dizer o seguinte, não tenho medo de você ou daquela pessoa. Eu tenho a imagem negativa em mim que faz eu ter medo de conversar com você ou com aquela outra pessoa. Trabalhando essa imagem, eu vou me sentir mais seguro e as coisas começam a fluir com mais naturalidade. E de que forma eu vou conseguir trabalhar essa imagem e superar esse meu medo? Uma das formas de trabalhar os medos começa com o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, nós vamos tomar consciência do potencial que nós temos, que é muito grande, e também vamos nos dar conta daquilo que nos impede de desenvolver esse potencial. Aí vem as inseguranças, vem os bloqueios, vem as travas. A partir do autoconhecimento, nós vamos conseguir localizar a origem desses medos, desses desconfortos e trabalhar a sua origem. Então, nessa direção, nesse rumo, nós podemos resgatar os fatos que foram vividos de uma forma traumática ou aquelas situações que me levaram, por exemplo, a desenvolver uma imagem negativa daquela realidade. Por isso que às vezes nossos medos, alguns se baseiam em fatos reais, muitos a partir da nossa imaginação e muitos deles herdados dos nossos ancestrais. E particularmente no nosso trabalho aqui no Instituto, uma forma de resgatar isso é diante do procedimento da regressão, que é lembrar o fato, passá-lo a limpo. Porque não basta a gente lembrar um fato, é preciso fazer toda uma compreensão, porque tem gente que lembra um fato traumático, se lamenta, e ele, infelizmente, isso podemos dizer que a maioria das pessoas faz isso, acaba conseguindo se piorar um pouco mais. Agora, a partir do autoconhecimento, nós vamos fazer o quê? Perceber essa realidade dentro do contexto onde ela aconteceu. Compreendê-la, ressignificá-la, tá? E fazer com que aquilo que ficou impresso no nosso lado
inconsciente seja traumaticamente desmontado. E a partir dali, com o passar dos dias, a pessoa vai se percebendo mais autoconfiante, mais segura e mais tranquila. Então, Henrique, a dica seria a pessoa não burlar os seus medos, não tentar deixá-lo de lado e esquecê-lo. Deixá-lo vir à tona, compreendê-lo e aí sim eliminá-lo, claro, com a ajuda de uma terapia, de um parapsicólogo. Exato. É bom lembrar isso, Susan, porque há várias situações que nós, seres humanos, procuramos nos auto-enganar. A pessoa tem um medo, tem uma insegurança, tem muitos medos, que é natural ter certos medos, porque o medo, muitos medos fazem com que se preserve a espécie. Tá? Quando ele é patológico, ele precisa ser tratado. Né? Mas muitas vezes nós sentimos essas inseguranças e fazemos de conta que está tudo certo. Né? Burlamos, mascaramos, sentimos o medo, mas lutamos contra isso. Só que tem o seguinte: quanto mais a gente luta contra um sentimento desses, parece que ele vai se fortalecendo. Queremos dominar o medo e muitas vezes o medo nos domina. Então, dentro da terapia, seja na parapsicologia, seja na psicologia, seja na psicanálise, mesmo na medicina, na psiquiatria, nós vamos observar o seguinte, que, em primeiro lugar, acolher esse sentimento, familiarizar-se com ele, sobretudo a partir da orientação de um profissional. Quando você aceita esse desconforto, você entra nele e é levado na origem dele. Aí se trabalha e se reprograma, se faz uma ressignificação, se faz a compreensão do fato que fez com que isso se desenvolvesse. Ele pode ser desencadeado aos 10 anos, aos 50, aos 80 anos, não importa. Basta que haja uma situação externa que propicie isso. Desencadeou, mas a causa é sempre anterior. Às vezes lá na infância, às vezes no período de gestação, ou muitas vezes, como eu falei, heranças dos nossos ancestrais. Tá certo, gente. Acho que essa foi a mensagem que a gente deixou para você. Principalmente entrando 2013, literalmente sem medos e com o pé direito.